Dois trabalhadores morreram soterrados hoje em Campinas. O muro de uma obra desabou. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 10 homens trabalhavam na obra. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas, de acordo com os bombeiros, a chuva dos últimos dias pode ter contribuído para o desabamento de parte do muro de aproximadamente 4 metros de altura. Isso torna-se um terreno totalmente instável, né? Ali seria necessário, não verifiquei ainda embaixo, se havia o quê? As escoras obrigatórias numa obra nesse porte. O acidente aconteceu exatamente aqui. Os bombeiros levaram cerca de 1 hora para resgatar as vítimas por causa dos vergalhões que caíram em cima dos trabalhadores. 2 dos 5 operários morreram soterrados. Seu Pedro, que também trabalhava na obra, perdeu um irmão e o filho no acidente. Nós estávamos fazendo, limpando, só limpando, o muro foi desabou em cima de nós. O outro muro caiu em nós. Só que em mim caiu, eu corri, entendeu? Deu tempo de correr. Agora os outros que estavam mais para dentro não deu tempo de correr. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e levou uma das vítimas para o Hospital de Clínicas da Unicamp, com ferimentos graves. O homem estava inconsciente. O marido da Dona Maria está entre os sobreviventes. Ele estava mais para o final do muro e devido a esse buraco que tinha, ele pulou dentro, ficou de cabeça para baixo por algum tempo, com a perna presa na ferragem. E o próprio primo dele foi que efetuou, já começou a ajudar no resgate e tudo. Esse outro trabalhador conta que ninguém percebeu problemas com a estrutura do muro. Foi dado uma olhada na calçada aí, porque a gente morre de medo dessas coisas aí de acontecer. Então quando chegou foi dado uma olhada, não tinha nada. A gente olhou por baixo lá, nós estávamos trabalhando, não tinha nada. Trabalhamos o dia todo lá. A construtora responsável pelo empreendimento ainda não se pronunciou. Representantes do Ministério do Trabalho também estiveram no local. Nós vamos embargar a obra, né? Até que a empresa nos apresente o que ela tinha planejado, qual é o projeto que ela tinha para fazer essa obra, se existia. E nós vamos voltar ao local do acidente ao vivo com o repórter Fabrício Fernandes. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da VTV. Eu estou aqui no bairro São Bernardo, onde aconteceu este acidente, atualizando as informações deste caso. As 3 pessoas que ficaram feridas foram socorridas para hospitais aqui de Campinas. Uma delas, inclusive, já teve alta e outras 2 pessoas ainda seguem internadas. Os corpos dos 2 mortos, neste caso, foram liberados agora há pouco pelo Instituto Médico Legal de Campinas, porém, a família deles, que inclusive eram parentes, Vanessa, ainda não definiu tanto o local quanto o horário de velório e de enterro destas vítimas. Para falar mais sobre este caso, vou conversar com Paulo Martins, ele que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Campinas. Boa noite, Paulo. Quando você chegou aqui no local dos fatos, quais eram as irregularidades que você encontrou? Boa noite. A primeira irregularidade que encontrei é que nós não vimos nenhuma placa do engenheiro responsável pela obra. E a outra irregularidade ainda foi a questão de que não tinha a contenção para segurar os barrancos, os materiais que caíram dos trabalhadores que veio a acontecer acidentes fatais e outros 3 que estão doentes ainda, problema internado. E esta contenção poderia ter evitado estas mortes, este acidente ser tão grave no seu ponto de vista? Olha, se tivesse essa contenção, não podia ter até acontecido o acidente, mas não com essa gravidade que ocorreu, né? E o que o sindicato já está trabalhando, está fazendo para contribuir tanto com as investigações e acompanhar esse caso? Nós estamos acompanhando desde cedo e vamos estar acompanhando mais ainda sobre a questão do Ministério do Trabalho, do Ministério Celeste e outros órgãos, né, para a gente estar acompanhando, para ver o que a gente vai estar fazendo para estar evitando futuros problemas daqui para frente. Paulo, muito obrigado pelas informações. Vale lembrar que as investigações deste caso prosseguem e o laudo pericial para definir as causas deste acidente deve ser divulgado dentro de 30 dias. Agora é com você, Vanessa.